galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Semana de carnaval que nós tivemos, terminou na última quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, e foi uma semana agitada dentro do Clube de Regatas do Flamengo, com vários jogos em modalidades diferentes e também em competições muito importantes. Ela teve início no sábado passado, no dia 1º de março, com o primeiro jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama pela semifinal do Campeonato Carioca, onde o Flamengo venceu por 1-0 com um golaço do Bruno Henrique, atuando no Nilton Santos, uma partida que o Flamengo deixou um pouco a desejar, principalmente no primeiro tempo. No mesmo horário, praticamente, o Flamengo estreava na Libertadores Sub-20, batendo a equipe do Olímpia, vencendo o Olímpia na primeira rodada pelo placar de 6-1. Teve também o NBB, partida que aconteceu na segunda-feira, onde o Flamengo venceu o União Corinthians por 82-77. Nós tivemos também, depois, na Taça Libertadores Sub-20, o segundo jogo do Flamengo, que ocorreu na terça-feira, onde o Flamengo venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Danúbio. Tivemos também na quarta-feira mais um jogo do NBB, onde o Flamengo foi derrotado pela equipe do Caxias do Sul pelo placar de 85-82. Ontem, sexta-feira, tivemos mais uma partida da Libertadores Sub-20, onde o Flamengo jogou já classificado para outra fase. O Flamengo empatou com a equipe do O'Higgins do Chile, placar de 0-0, um jogo xoxo, bem ruim, bem abaixo dos garotos do Ninho. Mas o fato é que o Flamengo se classificou em primeiro do grupo, somando 7 pontos. O Danúbio ficou em segundo e dessa forma o Flamengo se classificou para outra fase, para a semifinal, onde será decidido ainda o adversário, pois o confronto sairá de outros grupos, obviamente, onde se classificam os 3 primeiros colocados de cada grupo, o grupo A, B e C, e o segundo melhor colocado geral também se classifica para a semifinal. Então o Flamengo vai aguardar a definição do segundo colocado ou do outro adversário, que sairá ainda nas rodadas que acontecerão durante este fim de semana. No NBB, o Flamengo ocupa a segunda colocação hoje, atrás do Minas. O Flamengo tem 46 pontos, igual ao Minas, só que um jogo a mais do que o adversário mineiro. Então, o Flamengo brigando para ficar nas primeiras colocações, mas o Flamengo oscila e oscila bastante. Já há algum tempo, há alguns anos, é um trabalho que parece, que vem sendo mal gerido na questão da intensidade do time, da manutenção dos resultados, de fechar a partida, de matar o jogo. Esse jogo, inclusive, que o Flamengo disputou contra a União Corinthians, o Flamengo chegou a abrir quase 20 pontos de diferença, e a equipe do União Corinthians do sul do país conseguiu recuperar, virou ainda no último quarto, mas o Flamengo foi buscar o resultado. Contra o Caxias do Sul, equipe também óbvia lá do Rio Grande do Sul, o Flamengo também sofreu bastante e acabou sendo derrotado de virada por 85-82, como eu falei. E hoje acontece o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, onde o Flamengo vai encarar novamente, óbvio, a equipe do Vasco da Gama. Como eu disse, o Flamengo vem de vitória no primeiro jogo, placar de 1-0 com um golaço do Bruno Henrique. E hoje a novidade são os retornos, os prováveis retornos, jogadores que ficam à disposição do técnico Felipe Luiz, que são Danilo, Alexandro e Juninho. Esses devem ficar à disposição, alguns no banco de reservas ou como titulares. Ainda não saiu a escalação do técnico Felipe Luiz, mas o fato é que o Flamengo ganha reforços para esse segundo jogo, um jogo que promete ser, mais uma vez, muito catimbado por parte do rival. O Vasco apelou muitas vezes para o antijogo, para a provocação, e a notícia ruim é que os jogadores do Flamengo entram nessa pilha, não aprenderam que não pode entrar nessa pilha. Aconteceu isso contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Vasco da Gama, e isso também é algo recorrente em clássicos passados, ou seja, o Flamengo não mantém a cabeça no lugar. O correto seria o quê? O Flamengo não entrar na pilha, jogar futebol, que é o que sabe fazer, é muito melhor do que os seus adversários aqui no estado do Rio de Janeiro, e vencer as partidas. Quando o Flamengo fez isso no segundo tempo,
mandou no jogo, venceu por 1-0, mas poderia ter sido mais, mas o Flamengo melhorou muito naquele segundo tempo. Hoje a partida promete ser da mesma forma. O Vasco vai ter que partir para cima porque precisa da vitória. Mesmo que o Flamengo perca por diferença de um gol, o Flamengo se classifica. Então o Vasco precisa de gols no plural. Então deve ser um time mais ofensivo, se bem que o técnico Fábio Carille tem muita dificuldade para armar os times de uma forma ofensiva. A equipe do Vasco da Gama deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho jogando como um enganche ali junto com o Veguete na frente. Os pontas, Ryan e Nuno Moreira. Esse é o possível Vasco para o confronto contra o Flamengo hoje às 17h45. Como eu disse, semifinal do Campeonato Carioca, segundo jogo. Já por parte do Flamengo, técnico Felipe Luiz, como eu disse, ganha algumas opções para esse jogo. Provavelmente alguns deles, como eu também já disse, principalmente o Juninho, né, deve ficar no banco de reservas. Não sabemos se ele vai escalar o Ayrton Lucas na lateral, se ele vai colocar o Alexandro de volta na sua posição, ele que vinha sendo titular. Não sabemos se ele vai manter a zaga com o Léo Ortiz e Léo Pereira, ou se o Danilo volta a ser titular ao lado de Léo Ortiz. Então são dúvidas que pairam sobre a escalação do Flamengo para o jogo de hoje, mas o fato é que o jogo é no Maracanã, terá torcida em maior número o Flamengo, e com isso tem todas as chances de vencer e ratificar sua passagem para a final do campeonato, que com 99,9% de chance será contra o rival tricolor, o Fluminense, mais uma vez, que goleou a equipe do Volta Redonda no último final de semana e goleou por 4-0 e praticamente sacramentou a sua vaga na grande decisão. O Flamengo hoje tem que passar pelo Vasco para também avançar para essa final do campeonato. A escalação do Flamengo: provável, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo ou Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, que cada vez mais vem se adaptando à posição de 9, um homem de referência ali na frente. Atuou bem contra o Vasco, toma algumas decisões equivocadas em determinados momentos, mas é completamente compreensível porque vem se adaptando a essa posição. O fato é que ele marcou um golaço, o rei dos clássicos, um jogador aí histórico dentro dessa história recente do Clube de Regatas do Flamengo, e hoje pode ser decisivo mais uma vez dentro dessa partida. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais. Um forte abraço, um bom jogo e saudações rubro-negras.